Meu caro amigo do Uber, respondendo aqui a primeira pergunta. Processo de investimento setorial na área de commodity, ele só ocorre quando o fator de utilização e, de alguma maneira, essa percepção de que o fator de utilização poderá, de alguma forma, não ser cumprido. Ele tem metas e essas metas precisam ser cumpridas. Se ele apostar que o aumento da demanda é muito longo, ele pode incorrer em riscos. Provavelmente ele vai ter medo e receio de que essa demanda venha a cair. Então, não há necessariamente o aumento da demanda uma correspondência de investimentos setoriais, muito menos com o objetivo de manter estável o preço da commodity. Muito provavelmente ele vai ter muita confiança, vai esperar bastante para que o momento correto e essa inteligência, como eu já disse anteriormente, nos quadros apresentados, ele precisa investir muito para entender qual é o momento do investimento. Quando ele fizer o investimento, ele vai mudar a lógica do fator de utilização. Dessa forma, não há uma contrapartida de aumento de capacidade de produção por si só. Não há. É importante entender. E para o governo, é importante o governo entender que se isso for permanente, o aumento da demanda, pode faltar o produto da commodity, ter que importar, gerar problemas na balança comercial, etc. Mas, por si só, o setor produtor não fará um investimento setorial visando conter altas no preço da commodity. Tá ok, amigo? Não vai ser assim que você vai conseguir um emprego mesmo, não. Um abraço. A segunda pergunta do estudante do INPER, como eu já comentei, ela é um pouco acadêmica. Ele está se referindo nas cinco forças de mercado, Michael Porter, para quem lembra, novos entrantes, produtos substitutos, são as forças de mercado, clientes, os próprios concorrentes, enfim. As forças de mercado, elas, no caso da commodity, elas têm, na verdade, influência atenuada pela própria natureza da commodity ser desejada e ser algo com volumes mais notáveis de comercialização nesse mercado. Clientes rigorosos no setor de commodities são raros, eles não acontecem muito. Produtos substitutos, menos ainda. Novos entrantes, eles calculam muito bem quando e como fazer isso. Depende de circunstâncias até político-econômicas, geopolíticas, risco do país, do local onde ele está investindo, tem muitas considerações, as legislações. Como eu disse, o planejamento, a decisão do investidor, ela é muito cuidadosa. As coisas não acontecem porque alguém faz um programa bonito mostrando que o país é confiável, que permite remeter dividendos. Não, na verdade, grande parte dos investimentos e dos players estão aqui e entraram no país trazendo novos produtos em épocas que o Brasil ainda tinha a sua indústria incipiente. Não, notadamente, o que nós temos hoje, a Vale foi uma iniciativa de governo, ou seja,
O investidor não chega aqui para investir em commodity pura e simplesmente porque o negócio é atrativo. É mais fácil a rede McDonald's entrar, que não está produzindo commodity, é um outro negócio. No negócio de peixe grande, realmente essas forças de mercado têm pouca atuação. Então, o preço de commodity só muda se essas forças tivessem um impacto considerado. No caso, eu não vejo em commodity as forças de mercado influenciando de alguma forma preço de commodity. Acho muito pouco provável. É mais provável um grande banco influenciar o preço da commodity e um monopólio paralelo influenciar do que essas forças que estão aqui. Espero ter respondido a pergunta. Muito obrigado. Na terceira pergunta do jornalista, a pergunta é se fornecedores, a cadeia de produção, de alguma forma, que traduza em eficiência e produtividade, se eles vão permitir uma redução de custos para o produtor de commodity, para aqui, sim, fornecedores de matéria-prima, serviços, etc. e tal, onde o produtor da commodity trabalha na eficiência, como você já viu na apresentação, a eficiência, a lucratividade da operação da fábrica. O fornecedor em geral, e todos eles, trabalham em conjunto com o produtor ou produtores de commodity procurando melhorar a eficiência. Agora, infelizmente, ali tem você complementa ali que deva ser repassado ao preço da commodity. Olha, a coisa aqui é complicada. O preço da commodity, como você falou, a preocupação do produtor da commodity é comer o peixe. E o peixe, ele tem que engordar com gestão de eficiência. Então, ele não vai ser repassado ao preço da commodity. Ele só será repassado ao preço da commodity por uma influência externa totalmente fora do contexto do jogo de commodity. Não faz o sentido repassar a redução de custos para preço da commodity. Ok? A pergunta aqui do meu caro estagiário da Petróleo Ipiranga. Só informação, eu fui primeiro estagiário do Grupo Ipiranga no Rio de Janeiro. Primeiro, 1985. 16 de janeiro de 1985, eu estava entrando na Petróleo Ipiranga no primeiro programa de estágio e, se eu não me engano, fui. Olha, haviam mais dois colegas e eu fui trabalhar na assessoria de planejamento de marketing, que era a diretoria de marketing era do Antônio Uric, e eu devo muito a minha carreira à Petróleo Ipiranga. Bom, você está num bom lugar. Morador da Urca, melhor ainda. A sua pergunta é muito curiosa, porque, de fato, todo produtor de commodity de alto nível possui trabalhos científicos próprios, desenvolvimento de tecnologias e coisas do tipo. Ele, como você viu no peixe, ele simplesmente coleta essas informações para que ele tenha esses projetos na gaveta e na manga, para que ele possa efetivamente utilizá-la
quando e se necessário para poder manter o fator de utilização. Ele sabe que não vai poder controlar o preço, ele sabe que se fizer investimento, ele vai mudar a estrutura de capital, ele sabe que seus acionistas podem não ficar contentes, então a decisão de investimento, você já sabe, é muito crítica. Acontece que uma parte do dinheiro da receita tem que ser realmente mantida em pesquisa e desenvolvimento. Então é muito comum você ter uma série de tecnologias conhecidas e sabidas que não são empregadas porque simplesmente não faz sentido ao produtor da commodity. Tá ok? Não, se você viu a apresentação, não entendeu, veja de novo, que eu acho que vale a pena. Obrigado, então. Aqui temos a pergunta número 5 de um ex-funcionário de Furnas Elétricas, da Capital Federal. E ele faz uma pergunta que é muito utilizada politicamente para criar críticas a governo e todo mundo, e falando mal de bancos, BNDES, e mostrando que o governo não incentiva em startups e coisas do tipo. Veja, no mundo de commodities, de peixe grande, você já viu na apresentação que a preocupação central é com o filé. E, na verdade, o que tem que ser feito em termos de governo é a legislação trabalhista, incentivos, por exemplo, incentivo aos surdos e mudos foi feito no início desse século, que não pegou até agora. Você cuidar das condições de trabalho no setor sucroalcooleiro, por exemplo, onde nós tínhamos, quando eu entrei em 2007 no setor sucroalcooleiro, eu fiz o primeiro projeto de usinas totalmente mecanizada, 100% mecanizada. Foi a primeira operação completamente mecanizada, um investimento altíssimo, feito por um novo entrante, já fazendo referência à pergunta anterior do aluno do INSPER, que eu já respondi a pergunta 2, eu comentei que investimentos acontecem quando você tem realmente uma mexida forte na estrutura do setor de commodities. Um novo entrante, que era o meu caso, ele era visto com desconfiança. E por muitos anos eu gerei muitos inimigos, usinas do lado, porque o impacto do aumento salarial foi muito grande e foi feito treinamento próprio. Veja, o investidor da commodity, ele já fez essa análise, ele já sabe o que tem que fazer e ele tem que considerar o investimento no treinamento, porque ele sabe que se ele não fizer esse investimento em treinamento, mais cedo ou mais tarde, o governo vai chegar e falar: você não pode mais queimar, que foi o que aconteceu no estado de São Paulo, quando a queima foi proibida e eles fizeram um programa de longuíssimo prazo para fazê-lo. Coisa que, por exemplo, não foi feito no caso dos surdos mudos, né? Uma lei maravilhosa que eu tenho um case e foi muito sucesso dentro da indústria automotiva, na Maliber. Isso lá em 2003, 2004, e que deu certo. Então, como deu certo também a mecanização, eliminando a queima. Mas o investidor ele só faz isso quando ele vê que o peixe dele vai sofrer um grande... vai ficar desnutrido. Então, se o peixe for ficar desnutrido, ele vai fazer investimento, vai buscar banco, vai buscar fomento e vai buscar outras coisas. Mas, na verdade, são leis que precisam
serem inseridas no momento correto. Nada espontâneo dentro do setor de commodity. Eu quero lembrar dos surdos mudos, foram feitos, mas não era o setor de commodity, era o setor automotivo, totalmente diferente do que você está colocando. Então, assim, hoje se vê muita coisa de startup, mas elas são todas startups digitais. E o mundo digital, ele é um prestador de serviço da commodity, né? E por si só não vai alterar nenhum efeito, não vai ter nenhum efeito nisso. É claro, mas é óbvio que quando o produtor da commodity tiver que fazer um investimento nessa linha que você está perguntando, você vai buscar BNDES, FINEP, todo mundo que você puder imaginar, para poder, vai buscar caridade, ainda vai posar de filantropo. Filantropo. Já dizia Marco Aurélio, né? Que foi um filantropo, é uma frase célebre. Cuidado, e não era sobre os filântropos, era sobre os misantropos, né? Então ele dizia, cuidado para não sentir pelo misantropo o que ele sente por você. Essa frase, ela é realmente lapidar, porque todo filantropo que se preza, na verdade, é um misantropo. Então, muito cuidado com a filantropia, porque a filantropia, especialmente no setor de commodities, é cômica, é realmente uma cena de terror. Ok? Muito obrigado. Bom, eu inseri essa pergunta número 6 porque ninguém fez e nós vemos aí, na verdade, caravanas de reuniões batendo na porta dos diretores de combustíveis, dos diretores de mineração e uma série de reportagens pagas, compradas nos jornais, falando sobre o problema dos impostos, falando sobre o problema da fiscalização, problemas disso, daquilo outro, e culpando o governo. Os lobistas fazem isso com alguma frequência, e isso me incomoda muito, e eu mesmo adicionei para eu mesmo responder. O setor produtor de commodities, vez por outra, ele tem lobistas no Congresso, ele tem lobistas no governo, tudo isso é legítimo, não estou criticando. Eles buscam alterar impostos, reclamam dos impostos, das contribuições. Ora, é claro, eles não podem mexer no preço da commodity, como você já viu na apresentação do peixe. Então, eles vão fazer isso e tentar fazer isso. Se o governo for um estocador de vento, pode ser que alguma coisa aconteça. Mas, enfim, eu tenho esperança de que essas coisas não aconteçam. Mas você pergunta, o que leva, né? Pode ser duas coisas, né? Pelo menos muitos conhecem bem, muitos participantes, produtores de uma determinada commodity, conhecem muito bem a questão do fator de utilização. Tem duas explicações para esses que sabem e conhecem o setor de fator de utilização. Ou é incompetência, né? Os que conhecem, incompetência interna, por algum motivo, estão gerindo mal, sabem que estão gerindo mal, sabem a causa, ou é má fé. A má fé no sentido de tentar aproveitar alguém. Eu não vou entrar, mas corrupção também entra nessa história.
Mas, enfim, esses são lobistas que existem e por isso eu respondo a mim mesmo dizendo, os que sabem o que é o fator de utilização, ou é incompetência ou é má-fé. Agora, tem aqueles também, dentro de um grupo grande de produtores de commodities, que desconhecem, na verdade, por vários motivos. Às vezes são empresas familiares, às vezes são pessoas não tão esclarecidas e que se juntam, porque eu mesmo disse que é fundamental ao setor da produtor de commodities que seus membros troquem informações, façam associações comerciais. Você tem no cimento o Sindicom, o SNIC, né? No setor distribuidora de petróleo você tem o Sindicom, que acho que agora mudou de nome. Você tem, dentro do setor sucroalcooleiro, você tem a Única, e você tem, dentro de setores de mineração, também algumas associações, e você tem associações na área elétrica. Ora, essa turma toda faz um trabalho representando os seus membros, e parte dos seus membros não conhece fator de utilização, não conhecem o jogo e são vítimas de quem tem, você sabe que já falei isso antes, né? Quem tem olho em terra de cego é rei. Ou seja, sempre tem alguém que domina e mantém, geralmente com poder, não raramente associado a multinacionais poderosíssimas, corporações poderosíssimas, que utilizam esses membros incautos como escudo, e até para ganharem tempo, porque, na verdade, eles estão buscando aumentar o fator de utilização e estão melhorando sua eficiência. Agora, eles sabem que a produtividade e o fator de utilização, ele politicamente pode ser influenciado, sim, como você já viu. Então, existem situações que eu mesmo, para responder a mim mesmo, eu digo, ou é incompetência genérica, geral, ampla e restrita, ou má-fé. Má-fé e má-fé. No Brasil, a gente tem esse problema que precisa ser muito bem observado pelo governo. O governo pode fazer muito pouco na questão da commodities, mas existem, como eu já falei na coisa, existem ações e medidas que governos maduros empregam e que nunca foram empregados pelo Brasil. Nunca. Eu digo nunca porque na forma como tem que ser empregado, e não é através, por exemplo, vou citar aqui o problema, não, eu vou citar mais à frente, porque me fizeram uma pergunta aqui sobre o Acordo de Paris. Então eu vou parar por aqui, mas acho que eu já me respondi e vocês já entenderam minha pergunta, e a minha resposta é incompetência ou má-fé. A sétima pergunta eu vou ler aqui. Por qual motivo, então, a sociedade brasileira tem dentro de si essa grande admiração por empresas como Petrobras, Vale, Eletrobras, produtores de soja e todo o agronegócio? Se essas empresas são todas produtoras de commodities. O dinheiro do BNDES e tantos impostos não podem alterar para melhor a possibilidade de novas empresas com maior conteúdo tecnológico e de serviços, gerando muito mais empregos. Vide a Embraer. Essa pergunta aqui do pecuarista de São Paulo, ela é muito importante e eu quero começar até pelo final aqui. Embraer primeiro foi criada pelo próprio governo, Osiris Silva, lá nos estertores lá da década de 70, no final de 60, de 70. Então nós temos início, no final de 60. Mas a Embraer se tornou, como nós tínhamos Ingesa e tínhamos outras,
Você sabe, a Vale também foi criada pelo próprio governo, enfim, Petrobras, Eletrobras, criadas pelo governo. Então, assim, foi feito muita coisa. E o agronegócio, não, o agronegócio teve um impulso, sim, do governo quando abriu espaço para pessoas do Sul, do Rio Grande do Sul, irem para Mato Grosso. Houve várias coisas e sempre tivemos aí o impacto de Banco do Brasil para fomentar o agronegócio. Então, sim, sempre há possibilidades de empresas surgirem com dinheiro público. Agora, nós estamos falando de commodities aqui, vamos falar de commodities. E se a gente voltar e ver a apresentação, né, para alterar melhor, como você está perguntando, novas empresas, conteúdo tecnológico, de serviços, temos que reconhecer uma coisa. Primeiro, quando você tem muitos investimentos novos no setor de commodities, já se usa as melhores tecnologias. O jogo depois é manter o peixe. O que acontece? Essas empresas de maior conteúdo tecnológico de serviços, elas não existem no Brasil. Não existem. O Brasil resolveu optar por universidades, pessoas distantes do mundo da realidade de negócios. Quando optou por isso, nós abrimos mão de empresas como o Mittelstand da Alemanha, no Japão. São empresas que duram 100, 200 anos. Elas têm tecnologia, conteúdo tecnológico disponível para as grandes empresas alemãs e japonesas a hora que eles quiserem. Se alguma coisa mudar o jogo, eles mudam completamente a estratégia e partem para outra tecnologia, porque já está pronta. Agora, no nosso caso, criar essas empresas de conteúdo tecnológico aí é uma outra discussão. Não é com essa visão de internet digital, mundo digital, que você vai alterar o mundo de commodities, gerar empregos para a indústria como um todo. É claro que o setor de commodities cria empregos na sua cadeia, a distribuição de cimento, você tem todo o mercado de construção civil, você tem todo o desdobramento a partir daquela commodity, você tem prestadores de serviços que estão dentro. Agora, a admiração por essas empresas, elas representam para mim a falta de compreensão de que esses setores, e não a Embraer, como você citou, mas a indústria automobilística, a indústria de equipamentos, de máquinas, a indústria a indústria química, também é commodity, mas a indústria química subsequente, todas essas que geram muitos negócios de altíssima qualidade, e aí sim eu acho que nós temos um grande caminho a seguir, mas não dentro dessas empresas. Como eu disse, essas empresas elas não investem a menos que o peixe esteja garantido. Isso é importantíssimo guardar. Essas empresas, o agronegócio altamente estruturado, usando equipamentos de ponta no campo, e tudo isso faz reduzir cada vez mais empregos. Eu sei disso porque eu vi, e nós temos o problema de perder os empregos, claro, de pessoas que não estão preparadas, mas não é o fim, o objetivo de uma empresa dessas melhorarem e aumentarem a quantidade de emprego. A quantidade de emprego ela é uma consequência dos investimentos que eles vierem a fazer ao longo do seu ciclo, eventualmente gerando empregos, mas não é o objetivo deles gerar empregos. Então, assim, não é o dinheiro do BNDES para essas
empresas, esses setores e tal, na minha opinião, não é bem-vindo. Ele não faz o menor sentido. Como o próprio Paulo Guedes já disse, nós temos que usar o dinheiro do BNDES para nossa infraestrutura e não para produzir commodity. Isso não faz sentido. Então aí nós temos um problema com a Petrobras, não resolvido até hoje, e aparentemente nós vamos conseguir resolver com a Eletrobras, já que a Vale nós conseguimos resolver. Mas nós precisamos também que tenhamos mais novas oportunidades com tantas commodities que nós temos que não são exploradas. Ou seja, de um lado, sua pergunta é muito ampla, o dinheiro do BNDES, sim, ele já serviu no passado, tem que servir novamente e tem que servir para coisas que não para a produção de commodities que já estão aí, entende? Para futuras commodities, talvez, mas para por exemplo, dinheiro do BNDES para salvar empresas do setor sucroalcooleiro ou salvar empresas que estão ou que não entenderam o jogo do fator de utilização, acho que o companheiro pecuarista, se puder divulgar isso e explicar, porque não faz o menor sentido. Eu não vou entrar aqui no setor da pecuária, que é o seu setor, mas, enfim, essa é a resposta. Assim, não, dinheiro para aumentar emprego em commodities é uma coisa fora da curva. É o capital privado que tem que cuidar disso, e você precisa entender, se você olhar realmente o que nós apresentamos aqui com o peixe grande. Tá ok? Muito obrigado pela pergunta, acho que ela é de ouro. Acho que eu devo ter me esquecido de várias coisas importantes aqui, mas eu espero que tenha sido complementada nas outras perguntas. Nesse momento eu me esqueci. Obrigado. Bom, eu deixei essa pergunta aqui do Anônimo, do LinkedIn, porque eu preciso realmente fazer uma apresentação sobre o assunto. Estamos falando de commodity, no caso do etanol, sim. O Acordo de Paris é um pouco mais amplo. O RenovaBio, novamente, é o etanol. Estamos falando do setor sucroenergético aqui. Sobre o setor sucroenergético, que é commodity, eu tenho que lembrar uma coisa. Eu ainda sou antiquado. Eu acho que uma pessoa não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. A pessoa ou tem cromossomo XY ou XX, enfim, não pode ter a mulher meio grávida, não existe isso. E o setor sucroenergético padece de uma síndrome aí desses dias atuais, de identidade. Uma hora ele é produtor de commodity, do açúcar, outra hora ele diz que quer ser produtor de commodity elétrica, outra hora quer ser... Está perfeito, isso faz parte um pouco da questão da energia não, da economia circular, de aproveitar ao máximo as coisas. Eu sou um ecologista nato dos anos 70, tenho saudade da época que eu podia cair na praia do Flamengo, tomar um mergulho rápido, é verdade, mas dava para fazer. Eu sou pró-verde, eu sou pró-ambiente, eu sou pró-Amazônia, eu sou a favor de tudo isso. Aqui eu converjo com todo mundo. Mas o Acordo de Paris, ele tem, veja, a gente não está vendo, pelo contrário, a gente vê a matriz que eles chamam poluente de CO2, no caso da Alemanha. Na Alemanha, nos últimos 10 anos, é 0,8% a participação
daquilo que não é gás, carvão e petróleo, ela cresce 0,8% nos últimos 10 anos. Não mudou nada, ao contrário, continuam com seus projetos e suas operações e vão consumir gás da Rússia, tem uma briga toda com Trump. E eu também, digamos assim, tenho minha afeição pela posição do Trump. Eu acho que tem muita coisa estranha que não está clara, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo, e já me pediram, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos, talvez algumas palestras, porque eu conheço o setor bem. Acho que o RenovaBio, o programa que foi feito pelo Plínio, pelo Plínio, enfim, esse programa do RenovaBio, o CBio, é um título de mercado que o mercado financeiro não conhece. Eu conheço o mercado financeiro, trabalhei muito nisso, me especializei nisso no IBMEC do Rio de Janeiro, na época com o Paulo Guedes. Olha, eu vou dizer uma coisa, um papel que ninguém conhece, ninguém sabe, qual a demanda que vai ter efetivamente para esse papel? Há quem diga que isso vai ser uma espécie de nova Bitcoin. Meu Deus do céu, nós precisamos realmente entender toda essa questão, mas assim, governo, como eu disse, tem muita boa fé e muita má fé junto, misturado, que gera uma incompetência e um mau entendimento sobre o que está sendo feito e para quem nós estamos trabalhando, a quem interessa tudo isso. Mas assim, em termos de governo, eu sinceramente, aí o governo tem esse acordo e nós vamos cumprir, porém, assim, nós temos que olhar o RenovaBio e entender que é uma commodity, que commodity é o peixe grande não faz investimentos dessa forma, ninguém vai conseguir mexer o preço do petróleo sozinho aqui no Brasil, por consequente, não vai conseguir mudar o preço da gasolina e, consequentemente, não muda o preço do etanol. O açúcar, menos ainda. Esse aí, basta a Índia querer produzir mais e vai produzir mais. Então, nós estamos numa discussão dentro de um setor que tem um problema de identidade. E esse problema de identidade não é o governo que tem que resolver, são eles mesmos, os produtores de commodity. Então, e cabe ao governo apenas entender cada vez mais, profundamente. Não é o governo ficar distante, eu não estou propondo isso. O governo tem que estar muito bem informado. Então, assim, e não, por exemplo, quando foi feita o lançamento da RenovaBio oficialmente na Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, eu estava lá e fiz uma pergunta, tem um vídeo sobre isso, que balançou um pouquinho ali as estruturas. Houve na lei 2 vetos do presidente Temer, que para mim jogaram de vez no lixo o próprio RenovaBio. Esses 2 vetos deviam estar lá para serem cortados, entende? Porque as coisas a gente sabe como funcionam no Brasil. Ou seja, aqui merece, aqui é uma outra apresentação e precisa de uma explicação maior, tá bom? Seja lá quem você seja, anônimo do LinkedIn. Bom, aqui a pergunta 9. A nona pergunta: alguma coisa pode ser feita para que o setor de uma commodity, impulsione a economia quando a demanda estiver estável?
e, portanto, investimentos novos sendo improváveis? Então, parece aqui o analista sênior da FINEP, ele faz essa pergunta e eu noto que a pergunta é muito inteligente, porque ele nota que o produtor de commodity, como está explicado aqui na apresentação do peixe grande, ele não faz investimentos e se as coisas estão paradas, vão continuar paradas no setor de commodities. Simples assim. Então, o que pode ser feito para impulsionar a economia, digamos assim, pelo setor de commodity? Veja, você não vai, por exemplo, a grande panaceia nossa é a construção civil nas situações de crise. Ok, você põe aí para construir casa, etc e tal, mas o setor de commodity, ele não vai baixar preço, ele não vai fazer nada, ele vai simplesmente ficar contente que o fator de utilização dele passa a aumentar, porque a construção civil aumentou. Então, você no setor de commodity, você não impulsiona a economia, você não impulsiona, não existe novos investimentos quando você não tem demanda. O mesmo vai valer para a Petrobras, para o gás, para tudo, entendem? Não há como você impulsionar investimentos com o setor de commodity se tudo estiver estável. Então você precisa criar condições políticas para que haja uma percepção de que as coisas deixarão de ficar estáveis. Por isso essa briga do Paulo Guedes para transformar o país num país eficiente, um país lógico, racional, com um ambiente bom para negócios. Aqui, realmente, você poderia trazer investimentos e, eventualmente, uma parte desse investimento, mas muito pouca, seja direcionada para commodities. Se você impulsionar a infraestrutura, você não está gastando dinheiro com a infraestrutura, você está gastando dinheiro para que os produtores de aço, de cimento aumentem seu fator de utilização. Então, para que realmente a pergunta faz sentido, assim, para que o setor impulsione, ele não vai impulsionar, ele vai a reboque. O setor de commodities vai a reboque. Ninguém vai fazer mina de ouro enquanto o preço do ouro continua manipulado e muito abaixo daquilo que é aquilo que ele deveria ter de valor real. Você não vai ter demanda maior de etanol se a economia está parada ou se você tem capacidade ociosa em refinaria de gasolina no mundo inteiro. Então, assim, você tem uma questão clara de que a resposta é não. Porém, e aqui fica a questão que não estou colocando aqui, eu sei como impulsionar diversos setores de commodities para a geração de novos investimentos e empregos. Mas isso, como eu já comentei, numa pergunta que foi feita antes, não é conhecido no Brasil. Em primeiro lugar, porque ninguém sabe a regra, ninguém conhece a história do peixe grande. E ninguém dá crédito a ela. Por quê? Porque ela é muito distante. As pessoas têm talvez falta de experiência aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, nos mundos mais desenvolvidos europeus, essa técnica que eu conheço é empregada e pode impulsionar, sim, investimentos quando a demanda está estável. Ok? Mas isso é algo que é necessário que haja o conhecimento
do governo e precisamos deixar claro a todos. E o Paulo Guedes sozinho não vai conseguir explicar a todos. Tá? Então eu estou tentando aqui fazer uma sensibilização e agradeço a sua pergunta, porque aqui é o que nós queremos. Nós queremos novos peixes grandes. Tá bom? Muito obrigado. Saudações.